Ok, pessoal. Muito boa noite a todos. É um grande prazer ter todos vocês aqui com a gente, nesse nosso ciclo de conferências aqui em nosso espaço, né? Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje é: seja um serviçal da luz. Como servir a luz? Como colocar as nossas vidas a serviço das inteligências maiores do universo? Sintonizar a nossa vida, o nosso potencial, o nosso trabalho para as forças da luz, né? Porque nós vivemos num mundo que aparentemente as pessoas colocam o seu trabalho, as suas vidas a serviço das trevas, a serviço das forças das trevas. Vamos tentar entender o que é essa força das trevas, o que é as forças da luz. Da onde vem isso? E como colocar a nossa energia, a nossa vida, o nosso potencial, a nossa inteligência, o nosso trabalho a serviço da luz. Por exemplo, um exemplo rápido assim para a gente já centralizar nossas ideias. Um cientista muito inteligente que vai trabalhar numa indústria militar, desenvolver armas. Isso é colocar a sua vida e a tua energia, o teu potencial a serviço das trevas. Você está entendendo? Então, existem muitas maneiras de nós entendermos essa questão, como colocar a minha vida, a minha energia a serviço da luz, né? Nós precisamos estar muito atento, constantemente atento, porque o nosso ego, ele sempre deseja fama, sucesso, poder, né? E o mundo aí fora, o mundo da sociedade dos androides, oferece fama, sucesso e poder, né? Dinheiro. Então pessoas, às vezes especializadas, que detêm um certo conhecimento, por exemplo, em física nuclear, né? Desenvolvem um potencial, uma capacidade de fazer armas nucleares. Esses cientistas, eles são muito valorizados. E eles são muito perseguidos por todos os governos, ganham uma fortuna para desenvolver armas nucleares para outros países, tecnologia de ponta, sabe? Então, o ser humano tem um potencial muito grande dentro dele. Mas como ele canaliza esse potencial, como ele coloca, né, o seu potencial a serviço de forças, de energias, que mais vai levar o planeta a uma destruição, ao sofrimento humano, do que realmente elevar o espírito humano a um estado de luz, a um estado de acordar. Então é muito importante que a gente perceba e tenha consciência de qual é o fruto do meu trabalho hoje em dia, né? Para que a gente possa ter noção do que a gente está fazendo. Eu sempre disse que quando, por exemplo, um país, né, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, né, quando os países entravam em guerra, você mandava, por exemplo, 100 mil soldados para a frente de batalha, né? Aí, quando os países bombardeavam as cidades, matavam aparentemente os civis, estava cometendo um ato, por exemplo, de ilícito perante a guerra. No fundo, não é verdade, porque quando um país vai à guerra, o país inteiro vai à guerra, não é só aqueles 100 mil soldados que vai na frente de batalha. Como que a gente descobre isso? Como a gente entende isso? Por exemplo, quando os Estados Unidos foram para a Segunda Guerra Mundial, né, para eles colocarem 10 mil soldados equipados com metralhadoras, com tanques, com armas, com aviões, certo? Com foguete, com toda essa infraestrutura, o país inteiro aqui tem uma infraestrutura industrial trabalhando 24 horas por dia para manter aqueles soldados na frente de batalha. Quem é que fabrica o tanque? Quem é que trabalha na indústria militar para produzir as bombas, as armas, as balas do fuzil, a roupa do soldado, a bota do soldado? Isso são famílias, são pessoas ditas civis que estão canalizando a sua energia, chamado na época de esforço de guerra, né? Então, se um cara lança uma bomba nuclear contra uma cidade inteira num conflito de guerra, será que está matando inocentes? Quem é inocente realmente na natureza humana, no processo humano?
Porque as pessoas, às vezes, inconscientemente, trabalham no banco. Mas esse banco, toda a estrutura daquele banco é utilizada para financiar a indústria militar, por exemplo. É usada para financiar, certo, terrorismo. Às vezes, por baixo do pano, tráfico de drogas e tudo mais. Aquela coisa que você desconhece. Eu vou dar uns números aqui para vocês e vocês vão entender o que é servir às trevas e servir à luz. Para ficar bem claro, para a gente entender o que eu posso fazer com a minha vida. Porque tem muita gente que trabalha em determinados serviços e não sabe a que aquilo está fluindo. É aquela velha história, quando os árabes destruíram aqueles 2 prédios do World Trade Center, você tem que entender que ali aparentemente morreram inocentes, mas aparentemente ali só tinha grande parte das indústrias e dos escritórios das multinacionais e de bancos e de financeiras. Pessoas que mexiam com o mercado, com essa coisa que é o símbolo da economia capitalista americana mesmo. E que financiava o terror, que financiava a invasão dos Estados Unidos no Iraque, que todo aquele conflito todo que teve em todas as grandes guerras, são as grandes potências industriais. E é contra aquilo que os árabes, o imperialismo americano que os árabes combatem. Então, eles foram diretamente com o sim. Então, para eles, ali não tinha inocente. Do ponto de vista da filosofia deles. Né? Então, lendo recentemente uns dados oferecidos pela ONU, tá? Vamos tentar entender a energia que circula, que movimenta o planeta hoje, é a energia, vamos assim dizer, financeira, é o dinheiro. Tá? Então, a energia monetária, na verdade, vamos tentar entender como uma energia monetária. É exatamente, porque eu sempre tratei o dinheiro como uma energia, é como você usa ele. Você pode usar ele para construir um hospital, ou você pode usar ele para construir um foguete. Um míssil balístico intercontinental que custa bilhões de dólares. Né? É engraçado que cada vez que os Estados Unidos lançavam daqueles mísseis Tomahawk contra o Iraque, aqueles teleguiados que iam, cada míssil daquele custava quase 2 milhões de dólares. Esse era o custo de mandar uma bomba, certo? Dirigida. Então essa energia monetária, a ONU deu a seguinte, olha, análise da coisa. Eles dizem assim, que um terço de todo o dinheiro que circula no mundo, tá? 1/3 está na mão da máfia mundial, somando todas as máfias. E esse dinheiro das máfias está em tráfico de drogas, né? Está em prostituição, jogos de azar, tráfico de armas e todos os jogos que você vê a bandidagem fazer. Veja o que a droga não movimenta no Brasil, no Rio de Janeiro, comprando policiais, comprando isso, comprando autoridade, né? Cada dia que passa é toneladas de cocaína, isso e aquilo, países inteiros, né? Você vê a Colômbia, então é um país que produz, se você perceber, o próprio governo está nessa jogada. São questões assim complicadíssimas. Né? Você soma todas as máfias dos Estados Unidos, a máfia da Europa, a máfia russa, a máfia japonesa, a máfia da Europa, no Brasil, a Colômbia. Todo esse dinheiro é movimentado por essas forças nós chamamos das trevas, que só canalizam um potencial energético para destruição, prostituição, morte e essa questão toda. Tá? Muito bem. Outro 1/3 da grana que circula no mundo está na mão dos grandes conglomerados industriais, que são bancos. Por isso que você viu que quando quebrou 3 bancos americanos, parece que o planeta quebrou inteiro. Vocês entenderam a jogada? Quando 3 bancos americanos quebraram, o mundo inteiro dançou. Por quê? Porque todo o dinheiro estava na mão desses caras. Na mão de muito pouco. Né?
E você vai pagar o pato. Por exemplo, quando quebrou aqueles 3 bancos, o dólar, você percebeu que o dólar de 1,60 ele pulou para 2,50? Ou seja, um aumento de mais de 70%. Quem é que está pagando essa conta? Isso significa, presta atenção, é isso que vocês não calculam direito. Você tinha R$1.000 no seu banco ontem, R$1.000 em dinheiro. Tá? Depois da crise, vocês têm simplesmente R$400. É isso que aconteceu. Tiraram R$600 de você do dia para a noite, metendo a mão no seu dinheiro. Tudo que você trabalhou. Então, 70% do seu trabalho foi retirado pelos americanos, por esse golpe, que é um verdadeiro golpe que deram no mundo, que deram no planeta. Então, bancos multinacionais, as grandes empresas multinacionais, carro, agência lá fora, você vê no Brasil, indústria de carro, indústria militar, certo? Então está na mão disso aqui. Bill Gates, só ele detém quantos bilhões de dólares? Uma única pessoa, uma única empresa, uma instituição. Então essas instituições estão com essa grande parte da energia material, da energia financeira do planeta. Tá? E você vê o que esses bancos fazem. Eles só fazem jogatina, só fazem jogo. O mercado faz a bolsa de valor, o mercado de futuro, aquele mercado ali, o mercado sobe. Tá? É aquela velha história. Vocês conseguem entender como que as coisas são fictícias no mercado? O barril de petróleo custava $170. Chegou a $170 o barril de petróleo. Depois da crise, o barril de petróleo caiu para $50, $60. Eu pergunto, quem é que estava ganhando com isso? Qual é o verdadeiro valor do produto? Senão, tudo um jogo de especulação e de ladroagem institucionalizada. Uma roubalheira institucionalizada, onde é o terceiro mundo, onde os cidadãos mais simples, escravos, é que pagam a conta. Como nós estamos pagando essa conta. Se quiser comprar um laptop, um computador, qualquer objeto importado hoje, você vai pagar 70% mais caro. Não é verdade? E aquela velha história. Vocês conseguem entender um país que quebra a sua economia, quebra seu banco e a sua moeda valoriza 100%? Eu nunca vi isso no mundo. Na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava numa crise, o dinheiro delas tinha que levar em carrinho para fazer compra, não valia nada. Agora, como é que os americanos quebram? Há uma quebradeira geral, as empresas nos Estados Unidos estão falindo, uma recessão violenta, e o dinheiro deles é mais forte do mundo ainda. E você aqui no Brasil, para comprar $1, tem que tirar R$2,50 do bolso. Então, tudo isso é um jogo, é uma energia movimentada exatamente com o interesse de escravizar o ser humano naquilo que ele mais preza, que é a energia monetária, que é o dinheiro. Agora, quem é que trabalha? Se você serve um banco, trabalha num banco, está lá trabalhando no banco, trabalha no Banco Itaú, estou lá, trabalho em tal banco. Bicho, inconscientemente, você está servindo as trevas. Inconscientemente, você está servindo uma energia que está levando o mundo, o planeta, a esse jogo. Desculpa. Entendeu? Então, nós temos que ter muita consciência, porque por isso que eu falo para vocês, de muitas palestras que eu falo, que o ser humano é um ser androide, programado, assim como o Rambo, né, era programado para matar. O ser humano é programado na sociedade para servir essas sociedades de consumo e servir esses grandes conglomerados que comandam o planeta. É uma forma diferente de imperialismo, de controlar o mundo. Antigamente você tinha os Césares, né? Você tinha os Alexandres o Grande, que eles queriam dominar o mundo, eles dominavam do jeito deles, né? Mandando exército, invadindo. Hoje, na era moderna, existem outras maneiras de você invadir e dominar um país, dominar um povo. E escravizar esse povo para servir você. O restante 1/3 do dinheiro está na mão dos governos. Tá? É só você perguntar de onde os Estados Unidos tirou tantos bilhões de dólares para cobrir o rombo dos banqueiros. De onde vem esse dinheiro? Né? Todos os governos... De quem? Do próprio povo que paga o seu impostinho lá, né, que deixa o dinheiro, né, aquela coisa toda. Então, e esse governo aplica em quê? No que ele aplica o dinheiro? Né? Então,
na verdade, o governo é que comanda o que se chama a indústria. Por exemplo, na indústria militar americana, é um absurdo. Você sabe quanto se gasta para fazer uma bomba atômica? Quantos cientistas, quantas pessoas? O projeto Manhattan nos Estados Unidos, para fazer uma bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, movimentou mais, prestem atenção, mais de 1 milhão de pessoas trabalhando no projeto. Mais de 1 milhão. Entre cientistas, operários, técnicos. Olha, em 3 meses ou 4 meses, eles montaram no deserto dos Estados Unidos uma cidade com 100 mil pessoas somente para trabalhar numa indústria de enriquecimento de urânio. 100 mil pessoas. Agora, você tem que entender que todo mundo tem que comer, todo mundo tem que ter um salário, né? Toda aquela energia que é produzida ali, todo mundo fornecendo material para fazer aquelas indústrias. Quanta energia não foi canalizada para produzir uma arma? Hoje, esses aviões invisíveis, stealth, os mísseis Tomahawk, os mísseis inteligentes. Se você vê aqueles porta-aviões gigantescos, aqueles submarinos nucleares que carregam 24 mísseis, carregando 10 ogivas atômicas cada míssil, um potencial de guerra assim fantástico. Então, toda essa grana, o restante dessa grana, vai exatamente sendo dividido e diluído nessas coisas aqui. Agora eu pergunto para vocês, quanta energia é realmente usada para a alma, para o espírito, para o desenvolvimento da luz, vamos assim dizer? Por isso que é mais fácil você acreditar que terá uma terceira guerra mundial nesse planeta em breve, com a utilização de armas nucleares. É muito mais fácil, porque toda a energia está sendo canalizada para as trevas. E isso gera o karma planetário. Muito pouca energia está sendo realmente canalizada para a luz, para educar, para despertar. E luz, quando eu falo, não é tecnologia. Universidades, investir em hospitais. Porque quando você veste o hospital só faz o quê? Cura o androide, conserta o androide. É isso que o hospital faz. Mas ele não muda a consciência do androide. Tudo bem, óbvio, claro que precisa ter hospitais, quanto melhores, melhores. Mas nós precisamos, a nova era, uma nova consciência, para que nós possamos entender isso que nós estamos dizendo, nós precisamos reverter grande parte de nossa energia e canalizar essa energia e o nosso potencial de trabalho para a luz. Porque o que eu vejo na vida das pessoas? Eu que olho de fora. Eu vejo que as pessoas são zumbis ambulantes. Elas são espiritualistas de fim de semana só. Né? Elas acreditam que se for na igreja uma vez por semana, como o padre fala, já estou iluminado, já ganhei o reino do céu, vou ao céu. O resto, 1 hora só, hein? O católico. Ele vai uma vez por semana na igreja, vai na missa, rezou a missa, pode trabalhar, pode ser androide o resto da semana inteira, trabalhar para a indústria militar, o que você quiser que você vai para o céu. Ou seja, essas religiões não promovem transformações nenhuma. Elas não promovem nenhuma mudança real na natureza da sociedade, nem tampouco no ser. Não promovem. Ou seja, as pessoas trabalham 12 horas para servir as trevas nas suas indústrias, no seu trabalho, nos seus empregos, e quando chega de noite em casa, estão assim, ó. Liga na televisão para ver novela, e 10 horas já foi, né? Já embarcou, não tem energia mais, acabou. No dia seguinte acorda e liga o andor e vai trabalhar de novo. Agora, aí, para trazer eles para uma palestra, você dá um exercício para meditar, dá um exercício para despertar o espírito, para abrir a terceira visão, o nego senta lá, 2 minutos dormindo. E outra, estou cansado, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Depois que eu aposentar, eu faço. Tem muita gente que é assim. Aí eu vou ter tempo. Aí eu me aposento, mas daí o cara já queimou, está queimando na hora de 60, né? Já não dá mais. Né? Imagine, se nós tivéssemos uma sociedade, vamos imaginar, que 12 horas por dia nós trabalhávamos para servir a luz, despertar o espírito e acordar a humanidade.
e 2 horas só por dia, né? E de vez em quando para trabalhar para ganhar dinheiro. O que vocês acham que ia acontecer? Né? Certamente teríamos em muito tempo, pouco tempo, a iluminação desse planeta, a tomada de consciência do espírito, da alma. Porque essa sociedade é tão medíocre que as pessoas nem acreditam que existe vida após a morte, nem acreditam na sua própria alma, que existe a sua própria alma, de tão densa e tão rude que é o ser humano. Ele é denso, rude, ele não tem sensibilidade. O trabalho dele força ele a viver uma jornada lá fora e ele fica denso, rude, grotesco. Ele não vai ver espírito, não vai sentir, não vai perceber nada. Você está entendendo? O negócio dele é ser travado. E a sociedade cria mecanismos para travar esse ser. É só vocês entrarem numa indústria de produção, você vê como é que o ser humano é tratado dentro daquela indústria. Por isso que foi muito fácil, em muitos casos, substituir o homem por um robô. Por quê? Por que foi muito fácil substituir o homem por um robô? Porque o homem já era um robô, só que um robô ultrapassado. Um robô que precisava comer, pagar salário para o desgraçado, um monte de coisa, né? Ah, aposenta essa merda, vamos fazer uma tecnologia, vamos fazer um robô que não cobra nada, que trabalha 24 horas por dia, enche o saco. Mas o homem era um robô. Por isso que ele pôde ser substituído por um robô. E as pessoas não acordam. Né? Vocês estão percebendo que não é tão fácil servir a luz? Para servir a luz você precisa fazer muitas mudanças e principalmente uma tomada de consciência. Porque desde que nós nascemos nessa sociedade, nós somos treinados e condicionados para servir as trevas. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que será que ele quis dizer com isso? Né? Quem é César na história? César é simbolizado com a energia das trevas. O que César quer? Quer que você pague imposto. Né, para o cara sumir com imposto, para ele viver e a sua corja viver naquela riqueza, naquela luxúria. Né? Aqui é todo o capitalismo. E não só o capitalismo embutido, mas o materialismo em si. Toda a energia do mundo material, quando você não tem espiritualidade aqui, nenhuma. As pessoas são escravizadas para servir a essa energia de César. E o que Jesus queria dizer com dar a Deus o que é de Deus? O que é de Deus? Tudo aquilo que vem do Espírito. Tudo aquilo que vem da alma. Tudo aquilo que vem da sua parte realmente que importa em você, que é a sua essência. Né? Que tem a ver com o amor, que tem a ver com os seus sentimentos, com as suas emoções superiores. Agora veja bem, quando você não trabalha isso aqui, só trabalha isso aqui, por isso que nós temos uma sociedade completamente de seres humanos depressivos, angustiados, tristes, solitários e amargurados. E não importa o cargo que exerça, não importa a qualidade, não importa a fortuna que ele acumulou, ele é angustiado, depressivo e vive à base de remédio, dorme só à base de remédio às vezes. Por que é assim? Exatamente porque o ser humano é um androide, ele é um escravo, ele não acordou para a sua verdadeira natureza cósmica, para a sua verdadeira natureza da luz. Eu só posso servir a luz quando eu descubro o que eu sou dentro disso tudo. O que é a luz dentro desse contexto. E vocês podem notar que muito poucos são os indivíduos nesse planeta que entenderam ou escutaram Jesus e procuraram seguir Jesus. Então nós temos um exemplo muito clássico, né, que Jesus dá com a parábola do rico, né, com a parábola do camelo passando por um buraco de uma agulha. Vamos usar essa parábola que é muito conhecida por vocês, para entender como é difícil servir a luz, estando você servindo as trevas.
A história conta, a parábola conta de Jesus que ele estava dando um discurso, né, para um grupo de pessoas, num determinado vilarejo, e terminado o seu discurso, um ouvinte, que era na sociedade um homem muito rico, né, tinha um comércio, uma pessoa próspera, né, trabalhadora naquele comércio, dono, com muitos empregados, gosta do discurso de Jesus, chega diante de Jesus e fala: mestre, gostei muito das suas palavras, dos seus ensinamentos, o que devo eu fazer para segui-lo? Não se esqueça que é a mesma coisa que esse cara tivesse perguntado para Jesus: mestre, o que devo fazer para servir a luz? Para seguir a luz? Para aprender com você? E conta a lenda, a parábola, que Jesus disse: faça o seguinte, né? Faça o seguinte, você venda todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. É o único jeito, porque o meu caminho, que eu estou trilhando nessa terra, que eu quero conduzir os seres humanos que realmente querem me seguir, é cá. É o caminho da luz. Se você estiver atrelado a uma porção de coisas que o prendem a essas condições, a esse mundo, às trevas, não vai dar para me seguir. Conta a lenda e a parábola que esse homem sai de fininho, nunca mais volta, nunca mais aparece. E aí vem Jesus e fala aquela frase: Pedro, é mais fácil um camelo passar para o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, entre aspas, que ele estava querendo dizer, é o indivíduo que servia as trevas, servia a César. É o cara que era dono da indústria, toda a sua energia, toda a sua vida estava canalizada para ganhar dinheiro, para administrar aquela indústria, para administrar aquele serviço. E Jesus não. Jesus era um homem livre. Ele não estava preso a nada. Por isso que ele caminhava por tudo quanto é lugar, né? Andava livre, solto, não tinha emprego, não tinha nada. Ele só ensinava. Ele só pregava a sua luz, mostrando uma outra natureza. Falava sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Falava sobre o espírito, sobre a alma, sobre a vida após a morte, sobre uma outra energia. Para seguir Jesus, você não podia estar trabalhando. Como é que você ia trabalhar e seguir Jesus ao mesmo tempo? Servir as trevas e seguir o mestre ao mesmo tempo. Eu vou contar uma outra história, que eu gosto de historinha. Essa é uma história de Buda. Aconteceu com Buda, o Siddhartha Gautama. Ou Buda. Deixa eu pegar uma cadeira aqui. Eu gosto de contar sentado. Então, o Siddhartha Gautama, não sei se vocês sabem da história dele, muitos não sabem, muitos não conhecem. Mas Siddhartha Gautama era um príncipe, certo? Tinha uma família muito rica. E que em determinado momento de sua vida ele abandona toda a riqueza do seu pai, todo o palácio do seu pai, para ir em busca da luz, ou seja, para servir a luz, buscar a luz. Primeiro, você busca, depois que você obtém, você serve. Ou quando você está no caminho da luz, eu vou discutir isso com vocês, mesmo estando no caminho da luz, é possível estar servindo a luz. Tem várias maneiras da gente, né, fazer isso. Então, Siddhartha Gautama é um homem muito rico. Ele abandona tudo. Abandona o palácio, abandona a sua esposa, abandona seu filho, recém-nascido. Toda luxo e toda riqueza do palácio ele abandona e parte em busca da luz espiritual, da natureza espiritual da vida. Porque ele percebia que tendo todo aquele luxo, toda aquela riqueza, ele era uma pessoa profundamente infeliz, profundamente irrealizado. E ele não se conformava com a catástrofe do mundo, com o caos do mundo. E ele queria uma resposta para tudo isso. Por isso que ele foi em busca da iluminação. Muito bem,
após conseguido a iluminação, e o pai dele, você tem que entender que o pai dele nunca se conformou dele ter abandonado o palácio, abandonado a vida de um príncipe e se jogado na vida mundana, na mendicância, naquela coisa toda. Tá? E o Buda nunca voltou para o palácio do pai dele, pro resto da vida, ele nunca voltou, hein? E o pai dele não se conformava. Anos se passaram e o pai dele ainda não se conformava com essa perda do filho, de um príncipe. Imagine se ele tivesse ouvido as lorotas do pai dele, né? E graças a Deus, vamos entrar na risada aqui, né? Mas graças a Deus que ele não tinha mãe para encher o saco. A mãe dele morreu no parto dele. Porque se ele tivesse mãe, ia ser difícil o Buda ter se iluminado. Porque o que mãe enche o saco do filho, né? Prende o filho, escraviza o filho, né? Por isso que eu tenho uma palestra ali, como se libertar dos seus pais. Liberte-se de seus pais. Senão você não se ilumina nunca nesse planeta. Né? Então, Siddhartha Gautama já tinha passado um tempo de sua luz e ele peregrinava pela Índia. E, passando próximo ao palácio do pai dele, numa dessas de suas jornadas, estava em visita ao palácio do pai, né, do Siddhartha Gautama, do Buda, o tio dele, o irmão do pai dele. É o tio de Siddhartha. E o tio de Siddhartha era um homem assim muito chegado ao Buda, criou o Buda desde a infância, era um general do exército que ensinou o Buda a lutar, a treinar, aquela coisa toda, a parte militar, né? Era uma pessoa, foi o professor, vamos assim dizer, e o mestre do Siddhartha, né? Na juventude, aquela coisa toda. Então, ele respeitava muito, né? O Buda respeitava muito esse homem. Então, o pai dele fez o seguinte: olha, meu irmão, você está aqui, Buda está aqui perto, faça um favor para mim, ele respeita muito você, vai lá, conversa com ele, convence ele a voltar para o palácio, voltar para casa. Largar essa vida de religioso, de asceta e voltar para o palácio do seu pai. E o tio dele falou assim: meu irmão, eu prometo para você que eu vou trazer Siddhartha de volta para o palácio. Deixa comigo que eu vou lá conversar com ele. Aí vocês vão entender o que é servir a luz e o que é servir as trevas. Sai esse irmão dele, que também era um cara todo pomposo, né? Todo irmão do rei, aquela coisa toda. Vai com a comitiva dele lá, tal, real. Só que ele está num vilarejo muito pobre, sabe? Humilde onde ele está. E o tio não quer entrar no vilarejo, não se misturar com aquela casta. Porque a Índia sempre teve aquele problema de castas, divisões sociais, sabe? E eles não se misturavam nunca. E aí o tio dele mandou um emissário até onde estava o Siddhartha avisar que o tio dele estava esperando fora da cidade para o encontro. O emissário chega, a cabaninha onde estava o Buda, ele estava sentadinho lá com a perninha cruzada, fazendo a sua meditação. O cara chega lá e anuncia: olha, eu estou aqui representando, né, tal pessoa, seu tio tal, que está pedindo para que você vá encontrá-lo. O Buda olha para o negócio, é o seguinte, a distância é a mesma. Se ele quiser falar comigo, ele que vem até aqui. Eu não tenho nada para falar com ele. Ele que quer falar comigo, então ele vem até aqui. E lá vai o emissário, né? O tio fala: ih, agora eu te prometi para o meu irmão, né? Agora eu tenho que ir lá, eu de qualquer jeito. Aí rompe essa questão, né, do ego já do cara, de entrar num vilarejo pobre e tal, aquela coisa toda. Ele vai, entra. Chega naquela cabaninha, bem humilde e simples, ele abre a porta, tá o Siddhartha sentadinho lá, magrelo, né? Porque o Siddhartha era magro, não é aquele Buda gordo que vocês estão pensando, não. O Siddhartha sempre foi o Budinha magrinho na história, né? E aí, o tio senta na frente dele e começa aquela ladainha que todos vocês já conhecem, né? Que tiveram pai, mãe, pai, essa coisa toda. Ah, meu filho, larga dessa vida, onde se viu? Tem um palácio, um reino para você cuidar e tudo mais. E é isso aqui, ele volta para casa do seu pai, isso aqui tem, patati, patatá, patati, patatá. Siddhartha, como era um grande mestre e um iluminado, é a mesma coisa se você estivesse na frente de Jesus, depois que ele foi iluminado, e estivesse falando isso para Jesus, falava: larga dessa vida, volta para casa da tua mãe, rapaz. O que você está fazendo andando para a rua, enchendo o saco os outros? Sua mãe lá sofrendo, chorando, né?
A mesma história de Jesus. Se fosse o tio do Jesus, encher o saco de Jesus para ele largar aquela vida de pregação, né? E voltar para casa da mãe. Fica lá, trabalhando de marceneiro. O resto da vida, cortando madeira, fazendo, né? Carpinteiro, igual o pai. Porque todo pai quer que o filho seja o que ele foi, né? Às vezes idiota como o pai, mas como igual. Esse é o meu filho, né? Agora pega um rebelde, um cara que fica aí pregando essas coisas, tonta, idiota pro povo, né? Se viu? Volta pro palácio. O Buda, com aquela energia fantástica, maravilhosa, aquela aura, né? De um iluminado, de um avatar, que vibra. Se você soubesse o plano espiritual que está ao lado dessas forças, que inteligências de luz estão ao lado dessa energia de um Cristo, de um Buda, quando ele caminha pela terra, vocês não falariam tanta besteira. Nem mãe encheria o saco do seu filho. Nem o pai dele fazia essa bobagem que fez de mandar o tio lá. Porque era ignorante, servia as trevas, estava nas trevas. Aí o Buda faz o seguinte, ele olha na frente, ele olha para o tio dele e fala assim, olha tio, tudo bem, o senhor me convenceu, eu volto agora mesmo para o palácio do meu pai. Porém, se você responder uma única pergunta para mim, uma única, e a resposta a essa pergunta que eu vou te fazer tem que ser sim. E tem outra coisa, você não pode mentir para mim, porque eu sou o Buda e eu leio o seu coração. O tio falou, tudo bem, pode fazer a pergunta. Ele olhou bem fundo no olho do tio dele e perguntou assim, meu tio, o senhor é feliz? Claro, o cara já lia, já conhece a vida dele, sabe que ele era um, né, frustrado, isso aqui, né? O cara já sabe que a vida do cara é uma vida de um depressivo, de um angustiado, a gente só bebia para sobreviver, né? Aquela coisa que todo mundo sabe aqui na Terra. Que a felicidade não existe nesse planeta, ela é tola, ela é utópica. E o tio abaixou a cabeça. Essa é a história verdadeira, tá? Isso é real o que aconteceu, não é uma lenda, isso é real. Ele baixou a cabeça e ficou ali, começou a chorar, 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 chorar. Levantou-se, mandou a comitiva dele embora, e a partir daquele dia, ele passou a ser um dos maiores seguidores do próprio Buda. Onde o Buda ele ia. Ficou sem o irmão agora. Vocês não se esqueçam que Siddhartha prega mais de 30 anos de sua vida. Não é que nem Jesus pregou 3 anos para ter essa fama toda. Buda pregou 30 e poucos anos da vida dele. Né? Morreu com 85 anos. Nunca foi perseguido politicamente por ninguém. Né? Porque ele foi muito aceito pela cúpula da Índia e tudo mais. Com o passar do tempo, ele convence o pai dele, convence um monte de gente do palácio e todos se tornam seus seguidores. Tá? Na verdade, quem está na luz, só quem está na luz, o iluminado, pode ver o quanto a humanidade, qualquer um de nós está nas trevas. E se está nas trevas, de alguma forma você está sofrendo. Você não é feliz. Não adianta, você pode ter palácios, você pode ter tudo, mas a sua vida em si é uma droga. Tá? Hoje eu conheço tanta gente milionária, cara, amigos meus milionários, só vivem na base de droga, cocaína, isso aqui. Por quê? Porque a vida é uma merda. Tem fama, sucesso, pseudo-poder e é uma droga. Veja, você não tem noção quantos políticos lá em Brasília cheiram cocaína. Você não tem noção quantos militares cheiram cocaína. Vivem à base de drogas, porque a vida real parece que não tem sentido para eles. É? Então é importante que nós possamos aprender o que é a luz e o que é as trevas.
Quando a gente diagnosticar isso, nós vamos entender o que os grandes avatares quiseram nos ensinar quando nos ensinavam a acordar para a luz. É a única solução. Buda e Jesus sempre disseram, a única solução para a humanidade é esta. Não adianta você insistir em arrumar um serviço, um emprego, um trabalho, uma universidade, porque não é por aí que você vai solucionar os problemas da civilização, da humanidade e do teu ser. E ninguém ouviu. Continua insistindo nos mesmos erros, trabalhando para as mesmas forças das trevas, gastando sua energia como um escravo e não acorda. Por mais que o mestre chacoalhasse, né? O Buda chacoalhasse, por mais que a humanidade estivesse saindo de guerra, entrando em guerra, destruição, as pessoas sempre insistiam na mesma premissa, fazendo as mesmas escolhas. Quando vocês assistem o filme Quem Somos Nós, vocês perceberam que lá tem um dizer de um cientista que ele fala assim, existe um mundo das possibilidades. Mas por que a humanidade sempre escolhe o mesmo caminho e a mesma possibilidade? Por que você não muda e escolhe uma outra? Está nas suas mãos fazer essa escolha. Aí o resultado de tua escolha vai abrir uma jornada, vai abrir um leque de coisas. Quando a humanidade inteira investe a sua energia aqui, o que vai dar? É a lei do karma, você colhe aquilo que você planta. Se você constrói armas, mísseis nucleares até o dente, é óbvio que o Irã, o Iraque, aqueles países também não são tontos, eles são oprimidos por as forças ocidentais, eles vão querer construir sua arma nuclear, porque é a única maneira que eles têm de se defender. E todo mundo sabe hoje em dia que quando você constrói uma bomba atômica, não precisa ter exército nenhum, você precisa ter soldado, mas para nada, serviço de soldado não serve para nada numa guerra desse porte. Você não precisa ter exército, você precisa da bomba e o míssil que leve, acabou. Para que soldado? Para que exército? Né? Não precisa de mais nada. Então todo mundo sabe disso. Que hoje, umas 50 bombas nucleares resolve qualquer problema. Em termos de conflito, de guerra. E é isso que os países de terceiro mundo vão investir. E ninguém vai conseguir impedi-los. Né? Não vai conseguir impedi-los. Então nós estamos vivendo um momento onde a humanidade investe nas trevas. E muitos poucos, mas muito poucos, realmente acreditam nas forças da luz, investe a sua vida para servir a luz, ou para estar no caminho da luz, ser banhado por essa luz, aprender com essa luz e encontrar o verdadeiro equilíbrio do ser, e encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz interior. É isso que os Budas nos ensinaram. Os avatares que vieram para a Terra só nos mostraram o quanto nós estávamos errados em nossa jornada pela Terra. Ok? É isso. Eu não estou falando nada de novo, gente. As minhas palestras que eu tenho dado aqui nesse nosso espaço e pelo Brasil afora, eu não falo absolutamente nada de novo. Talvez eu tenha só um jeito diferente de falar, de colocar. Porque eu sou claro, eu chego e falo, o problema é esse. Eu não fico dando um monte de voltas. Eu boto na lata do cara, o problema é esse, acabou. Você tem que acordar, você tem que enxergar. Ou você não enxerga, ou você nunca vai encontrar paz na sua vida. Essa é a verdade. Que uma das premissas de Buda, Buda diz o seguinte. Buda, na sua jornada, ele pregava 4 nobres verdades. Que ele dizia que era a verdade que deve ser entendida pelo ser humano. E essas 4 nobres verdades eram o cerne da doutrina budista. E ele sempre falou, eu só preguei isso, ele falou, na minha vida toda. Só preguei isso. Os 4 caminhos, ele fala. Da nobre verdade. Primeira verdade. O sofrimento existe. Essa é uma verdade que ninguém vai discutir. Esse é um planeta de sofrimento, as pessoas estão sofrendo, se não está sofrendo agora vai sofrer amanhã, depois, de alguma forma. Ou sofre psicologicamente, angustia-se, ou sofre uma doença, ou sofre uma perda, ou sofre um trauma. Mais cedo ou mais tarde você vai sofrer. Isso é inerente à natureza humana, de quem está aqui, nas trevas. O sofrimento é inerente, ele mais cedo ou mais tarde ele pega você. 2.
A causa desse sofrimento, Buda dizia que era uma única coisa, é exatamente a ignorância. É porque o ser humano está nas trevas e serve as trevas, e vive nas trevas. As trevas era a única causa do sofrimento humano. A única. Então veja bem, o ser humano sofre porque é ignorante. Mas ignorante do quê? De tecnologia, de matemática, de ciência? De biologia? De computadores? De armas nucleares? A sua ignorância de seu próprio espírito, de sua própria alma. Mostre um amigo seu na sociedade aqui que seja um doutor em alma, em espírito. Que fale todos os dias e viva todos os dias o espírito. Ou se ele vai dar risada na sua cara quando você falar em vida após a morte ou de espírito. Fala de ET então, você vai ver a gargalhada que ele vai dar na tua cara. De tão burro e idiota e nas trevas que ele se encontra. Que ele não consegue nem levantar a cabeça para ver que ele mora uma bola que flutua no nada em volta de uma estrela e que existem trilhões dessas coisas aí por cima. A ignorância já começa aí. De saber o seu papel, sua posição no universo. Então essa ignorância que Buda pregava, que Buda falava, é a ignorância da alma. A alma está morta neste mundo. Ninguém vive pela alma. Ninguém vive pelas leis do divino, de Deus, da sua essência interior. Então essa ignorância faz que o indivíduo sofra e não se liberte do ciclo que eles chamavam do ciclo de Sansara, do ciclo de Maya, da ilusão do mundo. Do ciclo de reencarnações sucessivas, da roda de Sansara, como diz. E a quarta nova liberdade do Buda era a receita de bolo que ele criou, chamado caminho óctuplo, que são 8 sendas que ele dava aos discípulos, para o discípulo sair disso e entrar nisso. Eram 8 técnicas, 8 coisas para você observar. Chamado de caminho óctuplo. Né? Que era reta atitude, reta meditação, reta isso. Depois vocês vão pesquisar. Quem quiser pega o budismo lá, uma palestra minha sobre o budismo, que eu vou discutir exatamente isso. A essência do budismo. Então, na verdade, Buda dizia, claro, ele foi claro no mundo, olha, enquanto você estiver nas trevas, servindo as trevas, é inevitável o seu sofrimento. E é óbvio, inevitável o seu sofrimento e de todos que estão à sua volta. Porque eles também vão sofrer. É por causa disso que Buda saiu do palácio do pai dele. Porque ele via que lá no palácio do pai dele, embora fosse tudo riqueza e mil maravilhas, a hora que ele abriu a porta do palácio e foi andar sozinho lá fora, ele viu toda a podridão do mundo, todo o sofrimento do mundo, o real. E ele percebia que ele, a mãe e todas as famílias dele também passou por doenças e sofria. Ele viu a mãe dele morrer. Não, desculpa, ele não viu, porque a mãe dele morreu no parto. Logo após o parto, a mãe dele morreu. Mas ele via muita gente morrer, né, à sua volta. E ele falou, eu também vou morrer. Vou envelhecer, vou ficar enrugado, feio, tá, retorcido, com artrose, então vai ralar, vai sofrer. É inevitável para quem tem esse corpo, quem entrou nesse planeta, nessa experiência kármica. E ele falou, só tem um jeito de se libertar daqui. Não tem outro jeito. É se libertar em espírito. É o teu espírito se libertar da matéria. É aquele espírito que sai fora do corpo consciente e entra nesse outro estado e fala, puxa vida, eu não sou aquele corpo. Sabe, eu sou uma outra coisa extremamente superior, mais transcendental, mais elevada, que existe aqui e vai existir após a morte numa outra realidade. É isso que tem que acordar. Quando isso acorda,
você começa a perceber aonde você deve realmente colocar o seu potencial, a tua energia. Aí, naturalmente, você serve à luz. Este é um ponto muito importante ensinado pelos grandes mestres da humanidade. Por isso eu falo, os jovens de hoje, quais são os seus ídolos? São esses cantores de rock babaca, são esses cantores sertanejos que só falam merda, né? Não tem o que dizer para as pessoas. Mas por que os seus ídolos não são esses grandes mestres da luz que realmente sabiam qual era o ponto nevrálgico de toda desgraça humana e pode consertar? É isso que nos assusta. O que nos assusta é o seguinte: quando você traz uma banda de rock americana, os caras se matam, ficam uma semana na fila para comprar ingresso. Certo? Vai lá um dia antes na fila, chuva para o cara lá, para entrar, fica 2 horas, meia hora, assistir aquele show, aquela coisa, aquilo que ele valoriza, aquilo é o valor. Da mesma coisa para um Ronaldinho, Copa do Mundo, jogando um jogo de futebol, final da São Paulo, todo mundo lá. E o Buda, coitado, ninguém quer saber de ouvir ele, né? Ninguém faz fila de milhões de pessoas para ouvir o que ele tem para dizer. Ou seja, toda essa energia é uma energia que está nas trevas. As pessoas estão gastando um potencial, uma energia, uma coisa violenta, alimentando as trevas. E o que rola nesse show, né? Vai todo mundo fumando maconha, drogado, é uma energia densa, envolvendo aquela energia, aquela coisa. Eu sei porque eu já entrei nisso, eu vi tudo isso de perto. Aí eu perguntava, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Por que a gente não pegava esse potencial de todas essas pessoas e colocava numa outra direção? O mundo ia mudar facinho. Conhece aquele médico palhaço americano? A gente chama de médico palhaço, como é que é? Esqueci o sobrenome dele. Pat Adams. Você viu a entrevista que ele deu na TV Cultura aqui, né? No Roda Viva. Ele falou assim, eu venho nessa televisão aqui, porque essa televisão aqui não tem propaganda, não tem reclame. Porque se anunciasse um cigarro nessa televisão, não entrava aqui. Ele falou assim, o mundo tem solução. É só você dar um canal de televisão para mim. Ele falou. Porque daí, o que eu vou fazer com o canal de televisão? Vai servir a luz, não vai servir as trevas. Ou seja, 90% do que anuncia na televisão é vender veneno para você e porcaria. É vender refrigerante, vender cigarro, vender carne, vender um monte de merda para você. É isso que a televisão vende. E vende, né, o poder, né, as notícias, a política. Mas dá na mão de um iluminado para inverter todo esse papel. É o que ele falou, o mundo tem solução. É dar um canal de televisão para mim, ele falou assim, você vai ver. Por quê? É você começar a pegar essa energia que está na mão dessas máfias aqui, ó, que está financiando toda essa merda, e começar a financiar algo que tem a ver com a luz. É uma questão de consciência só. Entendeu? É o ser humano aprender a valorizar a luz e não as trevas. Certo? Não ser um tolo idiota, né? Para pagar milhões para um cantor de rock que dá 2 reboladas lá, achar que o cara é o máximo, cara. Pode ser até bonito, legal em certo ponto, mas não vale, né? Não vale. Não vale. Vocês estão entendendo? O cara dá meia dúzia de pé na bola, ruim pra burro, que a gente fala ainda, né? Dá até nojo assistir o cara, e o cara ganha 20, 30 bilhões por ano, né? De dólares. E você vai lá, né? Pagar o dinheiro do cara e no salário do cara. Compra a camiseta do cara, e bota, e sai na rua, gritando. Né? Bicho, isso prova o quão. Por isso que quando o ET passa com a nave dele aqui, vem lá de fora, olha isso aqui e fala, puta merda, vamos embora, que aqui realmente não tem vida inteligente. O cara vai embora. Se o ET olhar esse planeta de fora, ele vai chegar à conclusão, não há vida inteligente nesse planeta. Ele vira as costas e vai embora. Porque não é possível com tudo que ele vê aqui.
Né? Ele vê uma cidade como São Paulo, todo mundo se matando, e puta espaço inteiro no planeta, o nego lá, né? Aglomerado, poluição, e não sai dali. Só pode ser muito burro. Os ET vão pensar, não é possível. Né? Essa raça construiu esse negócio, não sai daqui, fica aqui e não acha uma solução. Quando você olha de cima, você fala, não é possível, cara. Né? E é isso que os ETs acham da gente mesmo, tá? Pode ter certeza. Porque nós somos uma raça que não enxergamos o óbvio. Que a luz está aqui. Quantos caras vieram para botar a luz, hein? Dá um toque, né? Não é por aí. Acorda, sai dessa vida, muda. Ó, o universo está tudo aí, sua alma está aí, acorda. Por isso que os mestres falavam, você tem que voltar para dentro. Quando você volta para dentro, você encontra a sua alma. Encontrou a sua alma, você está liberto, cara. Nenhum governo te escraviza, nenhuma indústria te contrata mais. É aquela velha história, você acha que depois que o Buda se iluminou, ele ia voltar para o palácio do pai dele, ou se ele tivesse um emprego, ele ia voltar ao emprego dele. Né? Trabalhar 12 horas por dia no emprego dele depois de iluminado. Né? É isso que nós temos que questionar. Alguém tem que questionar. Por isso que quando eu começo a falar para vocês, a ficha começa a cair, né? E dá uma dor, né? As pessoas ficam até virando a cara para mim assim, né? Querendo sair de fininho. Sabe, igual a história do Jesus, né? Do camelo. O cara, ixi, tá falando tudo para mim. Ih, rapaz, tá cabendo tudo, cara. Pô, deixa sair que já tá me incomodando. Porque a verdade incomoda. A verdade incomoda terrivelmente. Por isso que é difícil ter contato com o ET diretamente, ou ter contato com Jesus, por exemplo. Acabou a tua vida. Ele vai destruir sua vida. Tá? Por isso que Jesus falava, se eu entrar numa casa, eu venho para causar o caos. Eu vou separar mãe de irmão, pai de filho, filho não sei do quê, que eu não vim aqui para trazer harmonia, ele falou assim. Eu vim para trazer a espada, eu vim para trazer a desordem mesmo. Porque a verdade, ela destrói as trevas. E as trevas têm uma pseudo-ordem, né? Certo? Ela tem uma pseudo-ordem, as trevas. Quando a luz entra, ela bagunça isso aqui. Né? Jesus bagunçou o coreto, né? Nenhum governo podia admitir Jesus falando aquelas coisas. Pregando que o reino dele não era desse mundo, que as pessoas não deviam adorar César. Não devia adorar mais César, que era considerado um deus na terra, né? Todo mundo sabe da história. Porque a palavra Augustus, né? Que vem do mês de agosto, né? O mês de agosto é homenagem ao César Augusto, né? Aos Augustos. Augustus era um título de divindade. César Augusto. Ou seja, é como se eu dissesse assim, Lalá o divino. É idêntico. Entendeu? Então o termo Augusto é um termo ligado a... Então ele era considerado um deus na terra. Por isso que ele mandava, desmandava, mandava matar, ele era a lei. Ele não podia admitir que existia um Deus, não sei aonde, superior, invisível, sabe? Que ele tivesse que se curvar também, esse Deus. Eu não vou me curvar a Deus nenhum, cara. Então é assim que o mundo se tornou, com o materialismo, com o poder nos Estados Unidos, com o poder soviético, aquela coisa toda. Todo mundo começou a se curvar a essas forças. Ao dinheiro, ao monetário, ao poder. E como é que eu faço para servir a luz? Como é que eu faço? Então nós vamos discutir isso agora. E aquela velha história, né? Todo mundo me pergunta, mas o que eu ganho com isso, né? Já vem o capitalista, né? Pô, se eu parar de servir esse negócio, for servir, o que eu vou ganhar com isso? Né? Eu vou falar o que você vai ganhar. Você vai ganhar alguma coisa. Ninguém vai ficar na miséria. É que existem muitos tipos de riqueza, né? Existe aquela riqueza que se acumula em ouro e aquela que você acumula no teu espírito. Só que você entender que a hora da tua morte, o que você leva para o caixão? É muito simples. Né? Você entender. Então, como servir a luz?
É? Como servir a luz tendo consciência de tudo isso? Como ser um serviçal da luz? Primeiro, eu preciso me libertar das trevas. É o primeiro passo. Ou dar um jeito de não servir as trevas. Cada um vai usar a sua vida, sabe como é que é a sua vida, o que pode construir. Inclusive, aquele que eu falo do caminho no meio. Você não vai abandonar e não vai ganhar mais dinheiro, vai ficar na miséria profunda. Nada disso é até bobagem. É que você pode arrumar um jeito de trabalhar, ganhar seu dinheirinho, e o fruto do seu trabalho é um fruto para a luz. Tem muito jeito alternativo. Então você precisa se libertar. Para se libertar, você vai buscar. Os nossos mestres sempre nos deram essa receita de bolo. Buda dava essa receita de bolo, né? No caminho óctuplo. Buda dizia, e por isso que tem o mosteiro de Shaolin, os mosteiros budistas, que treinavam os discípulos, treinavam os alunos nessa ordem, né? Então, faziam um treinamento para o corpo. O treinamento para o corpo, eles treinavam yoga, né? Tai chi, Kung Fu, mas um Kung Fu, nunca se esqueça, tem que ser um Kung Fu esotérico, não é os Kung Fu que você vê para as academias aí não, de artes marciais, de karatê, isso aí é Kung Fu banal. Eu estou falando de um Kung Fu esotérico, um Kung Fu para o espírito, para acordar o espírito, a alma, não é para ganhar medalha, não é para valorizar o ego, isso é tudo bobagem, isso é coisa do capitalismo. É artes marciais dentro das trevas, servindo as trevas. Aí forma soldado, guerreiro, né? Para pegar em arma e sair matando. Você treina. Essa parte é muito importante para desenvolver suas energias, suas vibrações. Aqui você muda a sua alimentação. Você muda tudo, a sua vibração. Porque a alimentação tem a ver com a vibração da aura do ser e tudo mais. Os exercícios vão mudar a tua vibração, a tua energia, né? Aí você tem a sua mente. A sua mente é que existe todos esses condicionamentos impostos pelas trevas. A sua formação, a sua profissão, toda a sua carga de androide que foi lhe dada. Então você precisa começar a estudar, convencer a sua mente através de estudar budismo. Você pode estudar budismo, você pode estudar o taoísmo, você pode estudar o cristianismo mesmo, mas o cristianismo esotérico. Não esse cristianismo ensinado nas igrejas crentes, ensinado por aí. O cristianismo esotérico, você estudar o que realmente Jesus falava e tentar entender o que ele dizia dentro de uma ordem mais superior, né? Então você vai aprender uma nova forma de ver o mundo, de ver o espírito, ou seja, essas filosofias são filosofias voltadas ao despertar do espírito, à consciência do espírito, né? Você vai ter um lado, né, muito importante, que é o seu lado emocional. O seu lado emocional precisa ser trabalhado também. Porque essa parte emocional, ela tem a ver muito, uma coisa está ligada na outra. Aqui está a parte afetiva sua, a sua parte sexual. Tudo isso tem que ser trabalhado. E os mosteiros sabiam como trabalhar isso. Tinha jeito de fazer, trabalhar com essas energias. O Tantra Yoga trabalha muito bem com a sexualidade humana. Resolve essa questão da sexualidade humana dentro do caminho espiritual, né? Muito bem. E por fim, o indivíduo vai trabalhar o seu espiritual, né? O seu espiritual. Esse espiritual é exatamente uma das ferramentas máximas é a meditação. A meditação, que no Ocidente não existe, as religiões ocidentais não oferecem essa técnica. No Ocidente é oração. No Oriente é meditação, é o silêncio, é voltar-se para dentro, ouvir você mesmo, entrar em contato consigo mesmo. É uma volta para dentro. Isso vai com o exercício, com o passar do tempo, vai abrindo, vai despertando, vai abrindo os canais, você vai perceber o seu espírito, a sua alma. Você começa a entrar em contato com ela. E não é entrar em contato com nenhum ET, não, é entrar em contato com você mesmo. Né? Muito importante isso aqui. Então, quando você está no caminho, você começa a entrar nesse caminho, começa a fazer essas escolhas, mesmo que você não largou do teu emprego, está trabalhando lá, mas você já resolve, à noite eu vou estudar isso aqui, vou reunir um grupo na minha casa, certo? Né?
vou estudar essa coisa, vou praticar uma yoga, vou praticar um tai chi, vou dedicar parte do meu dia a uma busca espiritual, a um treinamento espiritual. O que isso muda na tua vida? Olha o que eu vou dizer do ponto de vista invisível, daquilo que vocês não estão enxergando. A coisa funciona assim. Quando você está profundamente nas trevas, servindo as trevas, vivendo na energia das trevas, bebendo, se poluindo, se drogando, cheirando cocaína, maconha, indo para os botecos, aquela puta loucura toda, isso gera ao redor de você um campo áurico, uma energia, uma vibração. E pela lei do segredo, pela lei das atrações, você atrai tudo que está nessa vibração. Então, você vai atrair amigos que estão nessa vibração. Seus amigos vão ter tudo igual a você. Vestem até a mesma roupa que você, tem as mesmas tatuagens que você, curte o mesmo rock que você. É tudo igual, porque você atrai aquela energia em geral. Fuma a mesma maconha que você, né? Mesmo cigarrinho do capeta. Aquela coisa. Né? Você está entendendo? É aquela coisa. E não se esqueça que você atrai agora espíritos. Os espíritos que esse indivíduo atrai no lado invisível, no lado oculto. É por isso que eu falo, todo mundo tem o encosto que merece. E tem o encosto vivo e o encosto morto. Né? O encosto vivo a gente vê, pode dar um peteleco e mandar para lá, mas o encosto morto a gente nem sabe que está ali. Porque você está tão nas trevas que você não vê. E esse encosto morto azucrina, cara. Ele fica ali, sugando a tua energia, empurrando você, controlando, porque não é um, é uns 50 que você arrasta. Você tem que alimentar os vícios de mais 50 espíritos que estão à tua volta. Porque você é um poço de energia das trevas. Em todos os sentidos. E você acha que a vida desse cara ele pode ser feliz, alegre, sorridente? Se ele carrega uma energia densa, ruim. Os espíritos que estão do lado dele são tudo angustiados, deprimidos, sofridos. Toda essa vibração está acumulada no campo áurico dele, cara. Que vocês não enxergam. Que vocês não veem. Eu, como sou espiritualista, eu olho para o cara e falo, sai fora que isso aí seca a ruda. Né? Esse cara não tem energia boa, não pode sair fora. Quando eu falo que o cara não tem energia boa, eu estou dizendo tudo isso aqui. É o que ele pensa, é o que ele acredita, é o que ele faz e aquilo que ele arrasta com ele. Vocês estão vendo que carga que você tem que transformar. Agora eu vou mostrar o que é alguém que está no caminho da luz. Como é que um cara desse pode servir a luz? Pode sair coisa boa desse negócio aqui. Não vai sair coisa boa. Agora vamos ver alguém que está na luz. Qual que é a diferença? Está praticando tai chi, certo? Está mudando a sua energia, mudou sua alimentação, já se tornou vegetariano, não mata mais os animais para o seu deleite nas festas. Né? Porque o ser humano, né, o que ele faz? Ele vai comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, e mata porco, leitão, a vaca, aquela puta comilança, né? E ninguém lembra do aniversariante do dia de Natal. Ninguém lembra. Ninguém está nem aí com Jesus, que se lasque Jesus, eu quero encher a cara, quero fazer minha ceia, quero comer leitão, peru. E você vive do sangue, a sua festa, você festeja o nascimento de um avatar de luz com o massacre e com o sangue dos animais. Isso para mim não tem sentido, é uma bestialidade humana. Jesus, você acha que Jesus está adorando? Se você perceber quanta morte de animais acontece no final de ano para encher o prato das ceias de Natal, para comemorar o nascimento de Jesus, é um absurdo. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gostaria que vocês nesse Natal pegassem um porco vivo, um carneiro vivo, tá? Um frango vivo, um peru vivo, reunisse a sua filha, seu filho, suas famílias, suas crianças, e na noite de Natal você matasse eles ali ao vivo. Enfiasse a faca no porco e liberava 2 horas. Pega o pescoço do frango, torta, joga ali, tem que espernear. Vê o sangue, eu quero que aquele sangue jorre na tua frente. Depois você cozinha e faz a festa de Natal, tá? Corta a garganta do
do cabrito ou do cordeiro, deixa ele gritando, querendo não sei o que ali. Depois você faz a sua festa de Natal. É porque vocês pagam para alguém fazer esse assassinato para vocês. E você depois leva só o bifinho na mesa. É claro que não vai dar certo. A tua vibração áurica aqui, ela começa a sua casa ia feder depois desse negócio, não ia? Depois dessa matança? Não ia? Eu quero saber se teu filho vendo aquele bicho gritar e berrar, se ele ia comer aquela carne depois. Você que sempre ensinou amor para ele, amor aos animais, o gatinho, o cachorrinho. Né? Esses outros podem matar e comer, né? Tá tudo certo. Né? É energia. Agora, alguém que está na luz, que tenta servir a luz, que vai para esse processo, vamos ver a vibração dele, vamos analisar aqui agora, esse campo áurico aqui. Esse ser, o fato dele se alimentar diferente, ele já fica mais dócil, porque a alimentação da carne deixa ele embrutecido, rude. Ele não percebe nada que é espiritual, porque a carne o enrijece. Sabe? E o indivíduo nessa energia, ele está travado, ele não tem sentimentos. Os sentimentos dele são muito grotescos. Ora ele está alegre, ora se mexer com ele, quer matar, ele quer arrancar o revólver, atira em todo mundo, ele quer quebrar o pau. Não é um cara equilibrado, harmônico, você tirar ele do sério. Mano, puta, é muito difícil. Então o indivíduo que muda a sua alimentação, as suas práticas de yoga, tai chi, vai dar um brilho áurico completamente diferente nesse ser. Tá? Quem vai ser os amigos dele que ele vai atrair? Fala para mim. São amigos que estão interessados na luz, que também estão buscando, sentem a energia doce dele, amorosa, carinhosa. Quem vai ser a namorada desse cara, hein? Vai ser a Uau, né? Não vai. Uma louca, desvairada. Ele vai atrair uma energia boa, uma menina legal, alguém que está na sintonia, que ele também vai curtir. Certo? Os amigos que ele vai atrair vão ser esse. E os espíritos que esse cara vai atrair, hein? Que espíritos que vêm ao lado dele? Pode ter certeza que começam a aparecer os mestres da luz ao seu lado. Mestres, não encosto, torturador, sofredor. Mestres da luz que vão injetar em você, com a sua própria vibração, com o contato desses espíritos de luz, vai irradiar. Ele vai iluminar mais você. Só pelo contato, ele não vai falar nada com você. Só a presença de um ser de luz. Deixa eu tentar desenhar aqui. Porque quando um ser de luz se aproxima, vamos imaginar isso aqui, um ser de luz, a aura dele é monstruosa. E a aura dele é numa frequência tão alta e pura, que só o contato da aura dele com a tua aura já entra em ressonância, faz a sua aura elevar-se. Por indução. Aqui, a sua aura vai para o buraco por indução. Aí, para sair do buraco, você tem que tirar você do buraco e vai 50 espíritos do buraco. É o cara que vai em centro espírita, faz aquela fila de encosto no médium para tirar depois, né? É uma fila, né? Tira um, eu tenho outro. É 500 encostos o cara tem na casa dele. E vai ver como é que a casa dele é, né? Ele já entra aquele pôster da caveira no quarto dele. Aquele puta pôster de caveira, heavy metal. Pô, cara, o que você acha que vai ter ali no quarto dele? Agora mete uma foto de Jesus lá. Mete uma foto do Buda no seu quarto. Você vê como que a vibração começa a mudar. Você vê como que a energia começa a mudar, cara. Isso é estar em contato com a luz, porque você atrai essas forças. Isso faz uma diferença. Porque esse cara aqui, quando ele começa a perceber que você está se elevando, a aproximação dele explode a tua aura. E ele vai se interessar por você. E não é um, não. São centenas de seres da luz. Mestres da luz. Até ET vai se aproximar de você, seres de luz, que vai se interessar em dar um contato, em abrir a tua consciência, em mostrar outra realidade. E esses espíritos um dia podem resolver pegar você pela mão de noite e falar, vamos dar uma volta, vou mostrar umas coisas para você legal. E você vislumbra uma projeção astral consciente, você vislumbra as cidades astrais, você vislumbra um universo que você nunca imaginou que existia. Aí no dia ele te traz de volta
e você fica consciente de tudo, você vive o Espírito. E quem começa a viver o Espírito, jamais, jamais vai servir às trevas. O que esse cara vai fazer todos os dias, depois de toda essa energia, depois de todos esses contatos? Ele entrou em contato com a luz, com outras forças. Aí o seu trabalho, a sua dedicação, o seu dia a dia, é exatamente no sentido de servir a esses mestres, de servir à luz, de transmitir à humanidade, através de gestos, através de seu trabalho, através de sua forma de ser, a sabedoria do Espírito, dessas forças iluminadas do espaço. É isso que acontece quando você resolve servir à luz. E as pessoas têm medo de largar as trevas para servir à luz, de tão condicionadas que estão, porque elas desconhecem o poder da luz, o poder que existe por trás da luz, das forças iluminadas do espaço. Porque vocês acreditam que é o dinheiro que tem poder. Que o dinheiro tem poder. Diante dessas forças, o dinheiro não tem poder. Né? E cabe a cada um de vocês escolherem nas suas vidas, fazer a sua escolha. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Saiba nas suas vidas escolher o que é de César e o que é de Deus. Existe no mundo hoje essas duas forças, tanto a força da luz quanto a força das trevas. Tá? Hoje nós estamos assistindo, com o advento da nova era, com o advento da chegada do final do ciclo planetário, nós estamos vendo que essas duas forças, né? Vamos marcar um ponto. As forças das trevas estão levando o planeta para o caos, para o grande conflito, para a grande guerra. E ao mesmo tempo, as forças da luz, os servidores da luz, aqueles que escolheram a luz, são indivíduos que estão caminhando numa direção. E quanto mais o tempo passa, quanto mais você investe a sua vida na luz, muito mais distante das trevas você vai estar. Dos valores que as trevas sempre pregou, né? Daquela roupa último tipo, daquele carro maravilhoso, daquela coisa. Você vai se contentando com coisas muito simples, né? Uma roupa assim simples, solta, você passa o mês inteiro com ela, né? Não precisa gastar 200 conto numa calça, 500 num tênis, né? R$ 1.200 num tênis. Qualquer sapatinho de corda, chinelinha, havaiana, vai bem. Porque os seus valores vão mudando totalmente. E você vai perceber que a tua riqueza está sendo acumulada numa outra direção, num outro sentido. Então essas duas forças estão cada vez mais distantes na atualidade. Por isso que fica muito difícil alguém que está aqui, servindo as trevas, entender alguém que está no caminho da luz, conectado com a luz. E quanto mais o tempo passar, essas distâncias vão se tornar cada vez maior. E quando o grande conflito planetário acontecer, uma grande transição planetária acontecer, vai ser natural a separação do joio e do trigo, das trevas e da luz. É claro, na vibração da pessoa. Você sabia que não tem julgamento no céu? É só olhar na aura da pessoa, no brilho da pessoa, você sabe quem serve a luz e quem serve as trevas. Quando você chega diante de um vidente na Índia, de um mestre vidente na Índia, você não precisa dar nenhum discurso para provar que você sabe. Ele olha para você e vê o teu brilho. Ele sabe se você está nas trevas ou se você está na luz. Não precisa fazer nenhum discurso, provar que você fez curso tal, que você é discípulo de mestre tal. Esquenta a cabeça que ele vai olhar e você ele vai saber de tudo. E outra, se vir o ET então, desses pequenininhos ou do grandão, parecer perto de você, você não precisa abrir a boca. Não abra a boca que eu tenho certeza que você vai falar bobagem. Primeiro ouça o que ele tem para dizer para você.
Porque a primeira coisa que ele faz é puxar a tua ficha, né? Ele pega os aparelhos dele, os equipamentos que ele tem lá, ele puxa a tua ficha corrida toda. Umas 10 encarnações passadas suas, ele está ali na ficha dele. Ele vai ver quanta bobagem você fez nas encarnações e o que você está fazendo hoje. É um cara que olha para você, você precisa que o ET chega assim para dar um contato para você, ele olha você de cima a baixo, cara. Ele está vendo a tua ficha toda, ele não está vendo esse corpo que você está usando aí. Um mestre das estrelas, um mestre iluminado, um mestre ascensionado, idem. O espírito aparece perto de você, diante de você, ele sabe tudo sobre você. Tudo. Tudo que você não sabe de você, ele sabe. Por isso, se ele fizer um chamado para você servi-lo, é muito importante. Eu vou contar uma história minha, pessoal, dessa história de servir a luz. Tá? Vocês sabem que muito cedo na minha vida, quando eu tinha mais ou menos assim, muito jovem, eu comecei a ter muitas experiências com a minha mediunidade, de contato com essas forças, com esses espíritos, tal. Mas eu nunca tinha contato com ET. ET nunca tinha entrado na minha vida. O ET vai entrar na minha vida quando eu tenho mais ou menos uns 20 e poucos anos de idade. Quando eu estou fazendo faculdade na Unicamp, certo? Eles vão entrar fortemente na minha vida para o contato. Eu lembro que eu era um indivíduo que eu estava começando com 20 anos, eu fazia palestras sobre ufologia. Eu lembro que eu já contei para vocês que eu tinha acho que 19 anos de idade, eu fiz uma palestra de ufologia aqui no Trajano Camargo, no ginásio, com muita gente, tem o prefeito assistindo, tal, né? E eu era muito jovem. Mas naquela época eu fazia uma palestra de ufologia totalmente casuística e científica. Não tinha nada esotérico, místico, era científica. Ok? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um grupinho de pessoas, de umas 10 pessoas, que frequentavam minhas aulas de tai chi, de meditação, de yoga. Naquela época, nós tínhamos um grupo. E nós, ou seja, escondidamente, nós fazíamos nossas reuniões mediúnicas, íamos para as montanhas, fazer o contato com os espíritos, com o plano espiritual. E os ETs começaram a entrar na jogada. Eles começaram a dar contato, tirar eu fora do corpo, mostrar uma série de coisas para mim. Eu vou resumir essa história para não ficar muito longa, só para mostrar o objetivo. Um dia, eu estava sentado com o grupo, o ser chegou diante de mim, um pequeno, porque nós conhecíamos um cara de 2,5 metros de altura, que ele era o comandante, nós chamávamos de comandante da frota, certo? E tinha vários, e ele era alto de 2,5 metros, e tinha uma raça de pequenos que também eles trabalham junto com eles, são tudo conjunto lá. Para vocês entenderem o que é servir a luz. E eu com a minha evidência, assim, razoável, quando eles abriam, quando eles davam esse contato para a gente percebê-los, vê-los, interagir com eles, com os planos espirituais. Um belo dia chegou um desses seres pequenos e falou assim para mim: olha, Laércio, a sua missão que nós vamos te dar é que você vá, né, e mostre às pessoas do seu mundo o que nós somos. Eu já dava palestra de ufologia, certo? Ou seja, eles chamaram a atenção deles esse meu trabalho, essa minha vontade de aprender, essa minha vontade de ensinar, de passar o conhecimento. Então ele falou assim: a sua missão vai ser que nós vamos dar para você, você vai ensinar as pessoas e passar para as pessoas o que nós somos. Porque as pessoas distorcem muito o nosso papel e o que realmente nós somos. E o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Aí, eu falei para esse cara, mas não sabia que esse aqui estava escutando, de longe, de um outro lugar, a história. Eu falei assim, eu tive a paixão de chegar para esse cara e falar assim: olha, escuta aqui, vocês não poderiam me dar algo de concreto para que eu pudesse levar as pessoas e convencê-las de que vocês são reais, de que vocês existem? Uma coisa que eu pudesse mostrar, uma coisa concreta que eu pudesse mostrar. Porque ninguém vai acreditar em mim. Eu vou fazer uma palestra, eu vou falar de você, ninguém vai acreditar em mim, vão rir na minha cara.
E naquela época eu fazia física na Unicamp, eu sabia quantos físicos eram céticos, quando eles não acreditavam nada nisso, falar em ET, ufologia era uma bobagem. Né? E eu falei assim para ele, eu tive a paixão. Nesse meio instante, esse ser não respondeu a minha pergunta. Eu pedi algo de concreto, que eles me dessem para eu poder convencer as pessoas, né? Dar uma foto, deixar se eu tirar uma foto do disco, filmar o disco voador de perto, né? Dar um material extraterrestre para me provar, olha aqui, material ET, convencer as pessoas, né? É isso que a gente quer, que fica fácil o nosso serviço. Cara, no mesmo instante, vem e aparece esse grande, 2,5 metros de altura, e ele fala assim para mim, escuta aqui, você realmente confia em nós? Ou seja, não se esqueça que você aqui falando com esse ser de uma sabedoria, de uma força espiritual, de uma energia que você não tem tamanho. Aí eu baixei a cabeça e falei assim, realmente, claro que eu confio em vocês. E aí ele fala assim para mim, então é só isso de concreto que você vai levar de nós. O cara me deu uma dura. Aí ele falou o seguinte, presta atenção. Vá e cumpra o seu trabalho e a sua missão. Porque a partir de hoje, olha, ele falou assim, a partir de hoje, eu prometo para você que onde você estiver falando em nosso nome, nós vamos estar ao seu lado. Ele falou isso, se afastou e foi embora. E aí o outro continuou conversando com a gente. Passou esse dia. Eu não tinha noção do que ele tinha falado. Certo? Guardei aquilo, falei, fiquei comigo. Aí, um mês depois, eu tinha uma conferência, eu lembro que eu tinha uma conferência para fazer sobre ufologia na cidade de Amparo. Eu morava em Campinas, cidade de Amparo. Lá fui o Laércio com a minha turminha fazer a conferência. Mas a minha conferência era uma conferência casuística, sabe? Não falava de plano espiritual, de ET, outra dimensão. Era a foto do disco voador, isso. Aquelas palestras bem primárias mesmo de ufologia. Porque naquela época era o que o povo aceitava, não dava para falar outras coisas mais. E eu também estava aprendendo. Era um moleque, cara, praticamente. Eu lembro... Nesse dia eu nunca vou esquecer. Quem são esses caras? Que quando eles falam uma coisa, eles cumprem. Lembra que eu tinha pedido algo de concreto, né? Ele falou, de concreto eu não vou te dar nada, isso é só sua fé. Que você tem em nós. Aí, eu lembro que o cara que foi me apresentar, olha, foi na Câmara Municipal de Amparo. Foi exatamente no prédio da Câmara, no salão da Câmara, lotou aquilo lá que não tinha lugar para pôr gente. O cara me apresenta, olha, professor Laércio Fonseca, né, físico, vai dar uma palestra, tema tal, pá. A hora que o cara entregou o microfone na minha mão, que eu falei assim, boa noite a todos, cara, você não sabe o que aconteceu. Começou a formar um tubo de luz aqui, ó. Mas não, as pessoas não viam. Mas eu via claramente aquele tubo de luz. Desce um cara de 2,5 metros de altura, com um macacão, todo assim, e fica parado do meu lado. Ele olha para mim e faz assim, cumprimenta, da mesma raça daquele cara lá. E fica ali. Não fala absolutamente nada. Tipo desse cara que tem uma aura que invade a sala inteira. Aquela aura que inunda. Aquele cara ficou ali. Eu olhava para ele de rabo de olho, o cara para não distrair, sabe? Fazia palestra, projetei slide, o cara não saía dali. E não falava nada comigo. E sério, cara, uma seriedade assim, não ria. A hora que eu falei assim, muito boa noite, muito obrigado a todos. Subiu, foi embora, como se fosse aquele teleporte da Enterprise.
Mas no plano espiritual, ninguém lá estava vendo. Cara, eu cocei a cabeça. Depois, quando eu fui embora no carro com os meus amigos, eu falei, puta merda, olha, aquele comandante não falou bobagem. Ele disse que aonde que eu estivesse falando em nome deles, que ele ia estar do meu lado. E literalmente. Cara, a partir desse dia, nunca mais esses caras me abandonaram. Todas as vezes, em qualquer lugar que fosse, que eu fosse sentar para dar uma palestra, só bastava eu começar, descia 1, 2, 3. Às vezes tinha 3, às vezes tinha 4. Os caras paravam ali e ficavam ali do meu lado, o tempo todo. Bicho, eu chegava a falar assim, poxa, se Deus ajudar agora vai ser covardia. Quem precisa de mais? Só que o tempo foi passando. O tempo foi passando. O tempo foi passando e chegou uma hora que os negros começaram no meio da palestra a conversar, a intervir também. Eles começaram a falar. Fala disso, fala daquilo, fala daquilo. Fala papá. Isso era da parpite. E vou contar uma história. Eu faço um desafio a vocês. Pode trazer o melhor vidente que você conhece na sua vida. O melhor cara de centro espírita, um médio de 20, 30 anos que você conhece lá. Que nunca viu ET na vida. Você pode trazer, o que eu mostro o ET para ele? Ele vai ver do meu lado, sempre. Porque esses caras sempre estão do nosso lado. Ou você acha que eles estão dentro de disco voador voando por aí? Onde você acha que estão os mortos, os espíritos? Teu pai, tua mãe, teu tio, teu cunhado. Você acha que eles estão andando aqui do nosso lado? É possível? E por que vocês acham que não são possíveis que essas forças superiores da luz também estejam ao nosso lado? Então eu, Laércio Fonseca, eu sei o que é servir a luz e ter essa luz ao nosso lado. Porque eles estão. E quando você tem certeza que eles estão, nada mais vai te tirar do caminho da luz. Porque você tem a fé, a confiança e a certeza que essas forças invisíveis, poderosíssimas, caminham ao teu lado e você tem a certeza absoluta que você está fazendo a coisa certa para a humanidade e para a civilização, acordando as pessoas desse sonho, ou seja, acordando as pessoas desse sono profundo que elas se encontram nos dias de suas vidas e despertando-as para uma outra natureza, que é a natureza invisível do universo, e que onde está realmente a grande força, o grande poder e a grande energia do universo. Tá? Confie na luz da mesma forma que eu, Laércio, tenho confiado em toda a minha vida. E tenho feito da minha vida, do meu caminho, um serviçal da luz. Todo o meu trabalho é para servir a luz. Tudo que eu faço é abrir a consciência das pessoas, ou seja, trazer essa energia dessas forças e transmitir em palavras de uma forma simples, clara, objetiva, sem rodeios, sem fanatismo, sem criar seitas religiosas nenhuma, mas mostrar claramente que o Espírito existe, que a vida após a morte existe e que todas essas forças invisíveis da luz estão constantemente ao nosso lado. Basta que você abra o teu coração para elas se aproximarem de você. Aí você vai ver como a tua vida vai mudar, como as coisas vão fazer uma grande diferença na tua vida, como tudo vai dar certo, você não vai ficar doente, porque só o contato áurico dessas forças tira toda a doença do teu ser. Acaba com qualquer vibração de doença. Ok? Acredite na luz, tenha fé na luz, siga a luz, que ao teu lado você vai ter esse tipo de pessoas, esse tipo de seres, constantemente caminhando junto com você. E tenha certeza que isso vai ser uma grande diferença em tudo o que vai acontecer na tua vida. Tá ok? Então é isso, gente. Namastê, muita paz.